Olá, alunos, olá, alunas, olá, professores, professoras, Sai Digital no ar. Laírcio de Mello e Carlos Geronasso, aqui da redação. Aula 9, alegria. Já vamos para uma dezena aí. Né? Pois é, e falando sobre texto. Agora você tem um compromisso conosco. Divulgue a nossa aula, escreva para nós sugestões, comentários, críticas. Faz o seu comentário. Olha, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo, gostei disso, desgostei daquilo. Esteja à vontade, converse conosco. Por que fazer isso? É o nosso objetivo ajudá-lo. De repente você tem uma dúvida ou tem uma ideia que quer ser melhor explorada, nós podemos ajudar. Este é o objetivo. Fazer com que as suas aulas sejam ampliadas, dar ideias para questões interdisciplinares e pensando, olha, uma boa redação no Enem, numa federal, dará a você uma nota para que você atinja aquele objetivo de entrar na universidade tão sonhada. Eu me lembro, Marlos, há alguns anos, quer dizer, há muitos anos... Século passado. É verdade, já, século passado. Sentado em frente à Universidade Federal do Paraná, eu, no interior do sertão do Paraná, no interior do sertão, não sei se existe isso, mas tudo bem, sentado naquele granito ali, um dia calor, e olhando para aquelas colunas, a federal tem todo um simbolismo, como tem todas as federais, pensando, será que um dia eu vou estudar nesse lugar? Será que eu vou conseguir passar nesse vestibular tão sonhado? E eu creio que vocês, alunos, alunas, têm esse objetivo. Vocês, professores, professoras, querem que os seus alunos assim consigam, porque é o nosso troféu, né? Toda certeza. Aquele menino, aquela menina... conseguiu. E deu certo e fez diferença. Isso, faz grande diferença. Qual é o nosso tema de hoje, Laírcio? Aula 9, hein? Qual é o nosso tema de hoje? Olha só. Vamos trabalhar com um monstro, na minha humilde opinião de intérprete, Fernando Pessoa. Vamos pegar um poema dele, mais curto do que da aula passada, mas ele continua também dentro da globalização. Continua globalização e poesia. E já vamos explicar por quê. Mas, de qualquer maneira, já disse que é Fernando Pessoa. Dá uma conta para nós quem é Fernando Pessoa, enquanto eu me preparo com o livro aqui. Sim. Vamos com Fernando Pessoa, certo? Um pouquinho de Fernando Pessoa aqui para entendermos. Fernando Pessoa é autor da literatura portuguesa, então da literatura portuguesa pura, e Fernando Pessoa é um fenômeno, certo? Por quê? Essencialmente. Ele pertenceu a um grupo de autores do início do século XX, então início do século XX em Portugal, e esse grupo vamos colocar aqui século direitinho, né? E esse grupo de professores escreveu e formulou uma revista, Laírcio, porque era uma maneira deles divulgarem informações, então... Naquela época era muito comum, né, você tentar criar revistas para fazer divulgações. Exatamente, né? Por quê? Porque nessas revistas, poetas portugueses, espanhóis, ingleses, franceses, italianos, colocavam as suas ideias de forma abreviada e expansiva. Abreviada porque eram ensaios, e expansiva porque essas revistas eram mais fáceis de se publicar àquela época e a difusão era maior. Então, Fernando Pessoa não fugiu a esse segmento com um grupo chamado Orfeu. Então, esse grupo chamado Orfeu criou a revista. Essa revista... Alguma alusão a Shakespeare? Será? Sim, parte, assim, um viés, né, um rabicho, vamos dizer. E aí, olha o que acontece. Esses poetas e pensadores começaram a divulgar as suas ideias no início do século XX em Portugal. Eram vários, mas o maior nome, aquele que foi se destacando rapidamente, era Fernando Pessoa. Mas aí ele foi mais longe, Laírcio, porque ele criou um fenômeno. O quê? Nós dizemos o fenômeno da heteronímia. Então, eu queria te perguntar, o que é ser um heterônimo? Como é que é? Heterônimo, assim que eu pronuncio? Heteronímia. Esse fenômeno da heteronímia é raro e somente conhecido do ponto de vista da psicanálise. Alguém vai dizer da psiquiatria, alguém vai dizer, não, ele é louco. Por quê? Porque, na verdade, ele não criava só personagens. Aliás, ele não criava personagens. Ele vivia o personagem, ele era o indivíduo. E é até mais complicado. Ele saía da sua posição e criava personalidades distintas.
criou mais de 72 heterônimos. Aqui no Brasil, já houve alguém que, não em Portugal, no Brasil, já houve alguém que tenha conseguido classificar mais de 100 heterônimos de pessoa. O que é um absurdo, porque se você escrever alguma coisa, eu reconheço. Sim. Se eu escrever, vai ser reconhecido. Eu não conseguirei escrever nunca igual a você e nem você igual a mim. Mas aí ele cria, ele supera o pseudônimo. Vamos aqui citar a você, nosso professor querido, professor que está conosco, que compreende também as letras. Manuel Antônio de Almeida foi um autor do romantismo aqui no Brasil. E o Manuel foi um autor que conviveu com Machado de Assis, embora ele tenha sido romântico. Ele assinava com pseudônimo. O pseudônimo dele, um brasileiro. Certo? Era comum isso. Alencar, Zé de Alencar, pai do romance brasileiro, antes dele publicar Lucila, depois ele publicou, ele assinou, mas ele mantinha assim todos os receios, ele queria criar um pseudônimo. Os poetas árcades brasileiros, o Tomás Antônio Gonzaga, o Dirceu, o Glouceste, Saturnio, que era na verdade o Cláudio Manuel, usaram nomes falsos. Fernando Pessoa transcende isso, então não é só um nome falso para dizer assim, é como se eu fosse um outro autor. Estou com medo de aparecer. Ele cria esse fenômeno da heteronímia, que é viver outros indivíduos sendo ele mesmo. Por isso, amigão Laércio, que em algumas situações, você lê na poesia, assinatura Fernando Pessoa, e embaixo ou do lado está escrito assim, ele mesmo. Ele mesmo, sou eu. Não sou outro. Aí, beleza. Não sou o Álvaro de Campos, né? Super mal dando close, é isso mesmo. Então, é ele mesmo, por quê? Porque ali é a personalidade dele. Mas, quando ele sai dessa personalidade, ele vivencia heterônimos. Eu vou ficar com o número de 72, que é o número português. Desses 72, você tem uma criança, você tem uma mulher, idosos, jovens, mas 3 sobressaíram. Mauro, mostra a capa deste livro aqui. Ó. Olha o que está escrito ali. Fernando Pessoa, o eu profundo, os outros eus. Tá? Poesias de todos os tempos, Fernando Pessoa, o eu profundo, os outros eus. Tudo isso que o professor Mauro está falando está na capa deste livro. E ele vai mais longe, então, e cria 3 que transcendem. Ricardo Reis. Divino. Álvaro de Campos. Divino. E Alberto Caetano. Anota conosco para você refrescar a memória. Então, nós temos assim, os 3 principais. Ricardo Reis, Álvaro de Campos, e Alberto Caeiro. Então, esses 3 aqui conseguiram se dissociar de todos os outros. E o que fascina, eles têm biografia, Léo. Eu gosto do guardador de rebanhos. Justamente. Então, o Fernando Pessoa destaca o local que ele nasceu, quem eram os pais, a casa em que ele nasceu, o que ele estudou, como eram as suas aulas, a sua formação, a constituição da família dele, casou, não casou, quantos filhos teve, como morreu. Criou uma vida. Exatamente. Aí é que entra o fenômeno da heteronímia. Criar uma vida, e quem não conhece isso, se você entrega para alguém que desconheça, um aluno que esteja olhando pela primeira vez, leia para mim esse poema do Álvaro de Campos. Quem é Álvaro de Campos? Ele vai ler a biografia, Álvaro de Campos, leia Ricardo Reis. Não, e tem gente que fala, achando que existiu. São pessoas iguais? Claro que não, professor. São pessoas, são diferentes os 3. Se eu disser que eles nunca existiram. Como nunca existiram? Nunca existiram. Quem existiu sempre foi o criador deles. Fernando Pessoa. E Tabacaria é um poema que todo professor deve conhecer. Tabacaria é essencial. Professores de literatura, professores de línguas, professores de ciências humanas devem dar uma olhada carinhosa em Tabacaria e entender a profundidade desse poema. Em que ele mergulha, como mergulha, e o momento em que ele parece se dissociar dele mesmo. Claro que Fernando Pessoa, infelizmente, vai morrer muito precoce. Uma pena. A vida dele foi toda conturbada, a incidência de álcool era muito grande, as depressões, e você pode conhecer em Lisboa o Museu Fernando Pessoa. Claro, não vá com toda a sede ao pote, acreditando como alguém que eu conheço, que foi até lá, sonhando em ver tudo de maravilhoso e viu pouca coisa. Você vai desfilar, vai ficar... uma hora é suficiente.
para respirar. Imaginar que um dos maiores escritores de língua portuguesa de todos os tempos, e vou mais longe, um dos maiores escritores do mundo. Sim, Harvard é uma cadeira só para ele. Sim, tem um museu ali específico, mas é um museu tímido, Lércio. Verdade. Confesso, museu tímido. Vamos ver um poema que separamos para isso. E aqui está escrito, inclusive, em português, porque está Mar Português com Z. Mar Português. Mar Português com Z. Este poema, você fique atento e veja o quanto tem de globalização neste poema para Então, poder discutir volta a discussão depois. da globalização. Exatamente. Olha só, vamos lá. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Para só um minutinho, Lércio, só para ressalvar. Por quê? Você que está nos acompanhando agora. Por que isso? Não esqueça, faz a setinha do lado. Por causa da vertente colonizadora de Portugal. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Lércio. Imaginando que nós temos aqui o Lágrimas oceano. de sal. Imaginando que nós temos aqui o oceano. Me corrija, amigão, porque eu também procuro ensinar isso, não é, quando eu falo sobre a literatura portuguesa. Sim. Então aqui é como se nós tivéssemos a Espanha, correto, amigão? Tá, isso. E onde é que nós temos Portugal? Mais ou menos aqui, ocupando isso aqui. Isso, perfeito. Não é? Então, Portugal não dá 200 quilômetros de leste a oeste. pois é, então, e daí é porque eu faço esse desenho para explicar para os alunos que Portugal não tinha o que fazer. Não tinha. Então, quer dizer, Portugal ou é refém da Espanha, Sim. ou vai ter que partir para o oceano, e partindo para o oceano, faz o que necessariamente? Vai ter que procurar outras terras. E aí é que eles acabaram chegando ao Brasil. Numa época que não tinha outro meio. Sem dúvida. E lembrando que os navios eram empurrados a vento ou a correntes marítimas. Então, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Aí continua. Isso aqui eu acho divino. Por te cruzarmos, quantas mães choraram? Quantos filhos em vão rezaram? Quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar? Os portugueses dominaram o planeta. Os portugueses eram os Estados Unidos em 1500. Os Estados Unidos eram muito mais que a Inglaterra. Simplesmente, Espanha e Portugal dividem o mundo em dois. E as grandes navegações, por muitos autores, é entendido esse momento histórico como um momento que começa a globalização, porque até então todo mundo estava preso no seu feudo. E a partir disso você começa, vem buscar pau-brasil aqui, começa a plantar cana, vem buscar o ouro, vem buscar o urucu, as drogas do sertão, que naquela época não tinha a geladeira. Como é que você conservava alimento? Com as ervas. Sim, e continua as especiarias. Aí continua o texto. Valeu a pena? Faz a pergunta, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. O pessoal geralmente conhece essa frase. Só né? essa frase. Que não é dele, inclusive. Era comum na época falar isso. Comum na época, e um detalhe, faça sempre essa relação. Pessoa elegia e sempre elegeu Camões como o seu grande poeta, o seu grande mestre. Então, esse poema também se relaciona com a obra mágica Os Lusíadas. Os Lusíadas, poema pequeno, tem 1.102 estrofes. Fácil, né? 1.102, tem 8.816 versos, Laércio. 8.816 versos, decassílabos ou heróicos, porque 10 sílabas poéticas o tempo todo. Uma complexidade. Camões, quando escreve esse decassílabo, claro que ele escreve uma situação toda perdida, mas ele também ali vai remontar isso aqui, o ciclo das navegações, Perfeito. que será retomado por Fernando Pessoa na sua obra, quando ele grita isso. Olha, o que era Portugal? Por quê? Porque Fernando Pessoa mantinha também, assim como Drummond, da nossa aula 8, um pessimismo enorme. Ambos foram sociais, Laércio, tanto Drummond no Brasil, quanto Fernando Pessoa em relação a Portugal. Se ele estivesse vivo hoje, o Pessoa certamente choraria todos os dias, porque Portugal está numa situação muito delicada economicamente. Então, sofreria mesmo por conta disso, por causa disso. Mas aqui, quando ele cita, mães choraram, mar salgado,
Sabe quando são lágrimas? Por quê? Porque esses barquinhos, né, eram barquinhos, e eu sempre brinco com os alunos que você ficava assim, ó. Puxa, ficar assim é gostoso. Um dia, talvez 2, mas que tal você ficar assim 1 mês, 2 meses, e às vezes você sacode e vira aquilo porque era uma casquinha de ovo mesmo, e por isso não tinha o que fazer, morria mesmo. E aí, essa primeira parte do poema traz a perda. Então quer dizer o quê? Que a globalização custou vidas humanas. Quando ele escreve aqui, Mário, eu fico imaginando a cena, a primeira vez que eu estive na beira do Tejo, ali na Torre de Belém, eu fiquei justamente imaginando essa parte aqui, ó. Por te cruzarmos, quantas mães choraram? Porque a mãe chegava na margem do Tejo, a Torre de Belém, olhando o navio sair, sabia que aquele rapaz, jamais voltaria. Jamais voltaria. É como ir para Marte hoje. Porque era... E, aliás, além disso, Lércio, também, uma brincadeira aqui, eu costumo fazer em sala, eu mostro que na cabeça de boa parte deles o mundo era plano. Sim. Você cairia, você viria navegando e cairia no abismo. Vai para o Hades, vai para o inferno mesmo, né? Hades com H mesmo, Hades, e vai para lá. E aí você não tem escapatória, porque quando você entrava num barco para começar uma navegação, havia uma certeza, ir. A volta seria um prêmio. Exemplo, Magalhães que saiu com 3 naus dando a volta ao mundo, 3 naus dando a volta ao mundo, de 300 e poucas pessoas, só retornaram 30. Sim. 30 do primeiro homem que deu a volta ao mundo. Aqui também é uma coisa, pode ser boa ou ruim, né? Quantos filhos rezaram, tudo bem? Quantas noivas ficaram por casar? Umas estavam se livrando do traste, outras estavam perdendo o amor da sua vida. Aquela marca, o segmento que é mais conhecido. Repita para fundamentar isso. Valeu a pena. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Tudo vale a pena. Vale o esforço de estudar. Se a alma não é pequena. Tá? Sensacional. O que nós queremos aqui? Vamos tirar algumas situações, Lércio amigo. Primeiro, eu gostaria que você imediatamente escrevesse assim. Carpe diem. Porque o que movimenta essa situação é muito disso, do carpe diem, ou seja, aproveitar a vida intensamente. Tanto falada por Robin Williams, né? Pensar só no presente, e, além de pensar só no presente, você entender que tudo é passageiro, que a vida é efêmera, e em sendo efêmera você deve aproveitar ainda mais se a sua alma tem o quê? Se a sua alma tem uma projeção, uma prospecção mais à frente, moderna. Então, nesses alicerces do Pessoa também estão contidas as expansões que o mundo teria a partir dos indivíduos que não se apequenam. Por isso, esse pedaço é tão conhecido e tão maravilhoso, porque ele traz uma mensagem bem clara. Você deve sair da sua zona de conforto sempre. Você deve sair do seu lugar comum sempre. Agora, vai dizer que é fácil? Claro que não. De jeito nenhum. Mas que você deve fazer, deve. Continuando aqui, para fechar, são mais 4 linhas, olha que coisa fantástica. Quem querer... Está no português de Portugal, tá? Perdão, vou reler aqui. Quem quer passar, mas é quem quer passar além do bojador... Aí entra na sua área, geografia pura. Tem que passar além da dor. O bojador, um cabo ali antes da África fazer a curva, que foi quase 100 anos para conseguir um navio contornar aquilo. Porque o mar bravio. Vidas foram perdidas, muitas. Tecnologias desenvolvidas, e mais tarde os caras chegam no Cabo da Boa Esperança, muito mais tarde, que antes era Cabo das Tormentas, e transformam em Cabo da Boa Esperança. E pensando nisso, perdido em oceanos, ali perdido naquele mar, olha só. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele espelhou o céu. Aí é um outro pedaço maravilhoso. Porque imaginava-se que você ia cair, mas você ia passar muito tempo olhando aquele céu azul. E aí cabe um provérbio. Provérbio simples, mas tão aplicável. Depois da tempestade, a bonança. A bonança. E bonança o que é? Calmaria, tranquilidade. Achar que a vida é tranquila, esqueça.
Agora, é claro, nós temos que ter forças para nos submeter a isso. Analisando a obra de Pessoa, e me permita aqui, dizer assim, onde eu aprendi Pessoa? Na faculdade de jornalismo. Não foi na faculdade de letras. Quem me ensinou Pessoa foi justamente o professor Scherner, Leopoldo Scherner, que foi Tomara que ele veja esse programa. Tá vivo ainda, não? Infelizmente faleceu há pouco, Lércio, infelizmente. Que pena. Mas é já um senhor de longa, membro da academia. A família dele vai ouvir isso. A família vai ouvir isso. Alguns netos, provavelmente, um outro neto, filho, foram os meus alunos. Porque o nome Scherner, e eu perguntava, que ele foi avô ou sobrinho, enfim, alguém da família foi. Então a família é grande, sim, mas ele, dentro da faculdade de jornalismo, comunicação social e jornalismo, foi quem nos apresentou o Fernando Pessoa. E eu confesso que desde as primeiras aulas eu ficava fascinado em querer saber, mas como? Eu não conseguia, porque pensando de forma prática, não dá para entender que você, daí você sai do teu corpo e vai criar um outro corpo, e você vira outro. E aí que está o desafio. Professor querido, professora querida, colegas nossos, faça a comparação. Pegue um poema inteiro do Álvaro de Campos. Sim. Pegue um do Ricardo Reis. Pegue o outro Álvaro de Campos, Ricardo Reis. Cadê o terceiro que está aqui? Fugiu? Isso, Alberto Caeiro. Isso, Alberto Caeiro. O Caeiro que era o ateu? Qual deles era o ateu? O Caeiro. Pega os 3 segmentos poéticos. Eu estava pensando já nos outros. Né? Eu estava pensando no palhaço, porque tem um clown. Estava pensando naquele que é na mulher. Faça as comparações, você jamais dirá que esses indivíduos constituem a mesma pessoa. É fascinante. Esse é o ponto. O que me conquistou foi o guardador de rebanhos. Depois foi o mais conhecido do público Mar Português, mas o que me fascinou, falei, como é que alguém escreve isso? Mas vou deixar esse desafio novamente. Leia Tabacaria. Leia Tabacaria, porque você vai entender também essa discussão na profundidade, na essência da vida humana. Fernando Pessoa deixou pouco, ele teria bem mais a escrever, mas os seus estágios de loucura, Laércio, fumando continuamente e bebendo, porque foi o álcool quem o destruiu, o levaram a essa catarse, essa catarse o fazia criar esses heterônimos e configurar esses heterônimos. Vale a pena fazer um acordo aí entre história, geografia e literatura e discutir o início da globalização. A etiqueta de hoje começa lá em 1500. E nós vamos, além da globalização, fazer um desafio a você também. Um texto dissertativo, argumentativo, pouco mais de 20 linhas, 20 a 30 linhas, mas observando as personalidades humanas. O ser humano e a sua personalidade. Personalidades às vezes confusas, difusas, autênticas. Bom para discutir personalidade lendo Fernando Pessoa. Fechamos então? Fechamos, Léo. Grande abraço. Obrigado, amigão. Valeu. Até a próxima. Aqui, ó. Tchau.